Moradores do Alto do Ipiranga, na zona norte de Ribeirão Preto, sofrem com problemas de drenagem há anos. Muitas vezes a água não tem para onde escoar e acaba atingindo casas, comércios e até veículos. Basta chuviscar um pouco para a dor de cabeça começar aos moradores e comerciantes da rua Anivaldo Ponton. Uma chuva rápida é suficiente para criar um alagamento e prejudicar o trânsito e os imóveis. A Fernanda e a Marina são de uma academia bem no meio do quarteirão e já registraram diversas enchentes. Dá só uma olhada nessas imagens. Em menos de 7 minutos, a rua encheu. Até o movimento de clientes já caiu na região. Não precisa ser uma chuva intensa, volumosa, um chuvisquinho que dá já fica daquela forma, bem alagado, como a gente pôde ver no vídeo, porque não tem a boca de lobo ali no final da rua, então com qualquer chuva alaga com facilidade. Tem alguns alunos que não conseguem entrar, principalmente semana passada, que deu uma chuva bem intensa, eles ficaram presos aqui dentro do carro, porque era impossível descer do carro. E como aqui a gente também tem aulas de natação, tem muitos alunos que são mais de idade, então é mais complicado ainda para eles entrarem aqui na academia. A água desce com muita força, principalmente aqui da rua Guarapuava, e para exatamente nessa região. Como não existe boca de lobo, ela não tem para onde escoar e acaba ficando acumulada por todo o quarteirão. Até mesmo quando não está chovendo, os resíduos ficam empoçados na valeta e espirram tanto nos pedestres quanto nos veículos. A água fica muito alta porque a valeta é muito baixa, os carros passam com mais velocidade para que não fique parado, não perca sua placa, enfim. Então, automaticamente, os carros que ficam próximo dessa valeta, eles chegam até sair do lugar e alguns já entrou a água no carro de nossas alunas já há uns anos atrás, em 2018. Então, para você ver, o negócio é bem antigo mesmo e ninguém faz nada. Na última chuva veio um cavalete de alguma outra rua lá de cima e ele entalou, ficou preso embaixo da moto. Já tem muitos anos que isso acontece, acaba prejudicando os nossos alunos também, que precisam estar fazendo exercício todos os dias e aí não conseguem ter essa prática por conta das chuvas. A rua é de mão dupla, bem movimentada, só que está toda desnivelada, cheia de recortes por conta de reparos antigos, um feito em cima do outro. Nenhum resolve o problema. Em muitos trechos, o asfalto se desfez em pequenas pedras. Eu estou sem um retrovisor justamente porque havia um buraco e os carros que passam acabam desviando de um buraco para não cair no outro, às vezes acaba acertando o meu carro, o carro de um aluno e assim por diante. Foi feito só recapeamento até São Salvador, então nós estamos bem abandonada mesmo essa parte. Para o engenheiro civil, a região vive um problema claro de drenagem insuficiente que exige medidas imediatas. Por se tratar de uma região alta, a solução é mais simples e barata. Nós colocamos um princípio que tem que passar um carro por vez, pelo menos quando nós temos uma chuva de projeto. A chuva de projeto é aquela chuva crítica, a chuva pior. É rara, mas ela impacta muito. Quando acontece de veículos não passarem, quer dizer que nós já não estamos atendendo às condições de projeto. Precisa colocar sistemas de drenagem. O que é isso? Mais galerias, que são sistemas enterrados, né? Caixas coletoras, onde aparece aquilo que é tão conhecido, que são bocas de lobo. É uma obra relativamente barata, chamamos de obra de arte corrente, e de simples solução. Ele defende a importância de atualizar esse sistema com o passar dos anos. Isso porque é preciso considerar a expansão mobiliária e o aumento do índice de chuvas. O executivo não pode permitir que os alagamentos continuem. À medida que as chuvas fiquem mais intensas, a impermeabilização ela aumente, a água tende a se concentrar mais. E aí, locais que no projeto original não era necessário colocar galeria, passa a ser necessário também. Quando se vê a gravidade maior que a água entrar nas casas, isso se tipifica como flagelo urbano, pode parecer uma palavra muito bonitinha, né? Mas aí você tem um sofrimento máximo da população, sem falar com o risco não apenas de perder os seus móveis, como também de doenças gravíssimas, como a gente sabe, que pode acontecer por águas contaminadas. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão não se manifestou até o fechamento desta edição.
Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista. Geraldini, Ribeirão Preto tem sofrido com problemas de drenagem nos 4 cantos da cidade. Afinal, essa não é uma demanda que exige ou exigiria aí prioridade do poder público? Uma ótima tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. A questão da drenagem urbana não é um problema só de Ribeirão Preto, né? O excesso da água, assim como a ausência dela nas cidades, ela acarreta diversos problemas que precisam ter a devida atenção dos órgãos públicos. Aqui eu estou me referindo, nesse exemplo que foi apresentado na reportagem, não somente por parte do Executivo, mas também eu acredito que o Poder Legislativo Municipal pode contribuir com a solução do problema que não está nessa esquina, né? O problema é muito maior, que faz com que a água que não é absorvida pelo terreno, pelos lotes onde estão as residências das pessoas, ela siga para a rua e depois ela vai buscar na parte mais baixa um local para o seu escoamento. De fato, é necessário a construção de redes, de galerias de drenagem para a coleta dessa água, mas mais importante do que isso é pensar uma cidade em que a contribuição de água dos lotes seja a menor possível na rede e que ela possa ser retida e utilizada para os diversos fins que o espaço urbano requer. Agora, professora, a rua citada aí na reportagem tem diversas marcas de reparos, inclusive anteriores, mas apenas ali de tapa-buracos. Adianta investir dinheiro público em medidas paliativas que não vão solucionar o problema em definitivo? Eu acredito que o dinheiro público ele deve ter a melhor destinação possível e ele tem que buscar sanar o problema, né? Nós estamos enfrentando problemas de drenagem em vários pontos da cidade, né? Então, é importante que sejam feitas ações para evitar ou para diminuir com que essa água chegue nas ruas e que ela não tenha condições de ser absorvida, né? Então, assim, pensarmos uma adequação, uma modernização da nossa legislação de uso e de ocupação do solo que possa incentivar a população a reter a água no lote para evitar que essa água vá para a rua, assim como também prever investimentos nas redes de drenagem e nas redes de contenção de água, né? Que são aquelas pequenas piscinas, né? Ou grandes piscinões que possam reter a água e evitar com que tragam comprometimento na vida das pessoas, na mobilidade do transporte motorizado, né? Assim como problemas maiores da água ingressar na residência das pessoas e trazer problemas mais sérios de saúde, inclusive. E seguindo nessa linha que o senhor está falando, né, sempre um transtorno quando você tem pontos de alagamentos pela cidade, né? Transtorno para o comerciante, transtorno para o pedestre, para os motoristas, e aí é inadmissível que você tenha um problema como esse que se arrasta há tantos anos e sem uma solução. Sem dúvida, né? Nesse caso, o exemplo que nós estamos observando já é um bairro consolidado, um bairro antigo. Os exemplos que foram comentados pelos moradores já são de vários anos. Ou seja, lá na origem não teve o planejamento adequado, não foram feitas as obras de contenção e com o passar do tempo, a população vai impermeabilizando 100% dos seus lotes. E somado a isso, a pavimentação das ruas, nós temos uma cidade praticamente toda impermeabilizada. Então é natural que esses problemas aconteçam e eu acredito que a gente deve investir em ações que foquem na origem do problema e não em medidas paliativas como essa de apenas construção de redes, né? Nós precisamos ir além da construção da rede. O bairro, inclusive, é um dos mais antigos de Ribeirão e o endereço não tem bocas de lobo, segundo os moradores. Se o sistema de drenagem não for atualizado, aí realmente não vai dar conta de atender toda a chuva que cai lá naquela região. Com certeza. A área central das cidades, os bairros mais antigos, né, próximos ao centro, Campos Elíseos, Vila Tibério, Vila Virgínia, né, esses bairros já são bastante consolidados e eles não tiveram na sua origem a construção das redes, né? E com o passar do tempo, a cidade vai expandindo, né, e a água escoa para o centro, né? Nós temos aí os exemplos dos nossos córregos que tiveram investimentos expressivos nos últimos anos, né? Só a gente lembrar o que aconteceu aí na Avenida Francisco Junqueira, Maurílio Biagi, Jerônimo Gonçalves, né, que sofreram muito com as chuvas nas décadas passadas. José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista, agradeço muito a sua gentileza com o Jornal da Clube. Um bom feriado para você. Igualmente.